Durante muito tempo eu fui condicionado ao engano. Eu vivi assim, mas ainda bem que pelo Senhor Jesus a verdade abriu meus olhos, iluminou meu entendimento, para que eu pudesse cair na real e sair daquilo ao qual eu estava condicionado. Então, quando isso aconteceu em minha vida, tudo foi esclarecido. O engano se dissipou totalmente, foi destruído. E a verdade me fez entender tudo. Por isso, eu defendo a verdade e falo a verdade para esclarecer. Porque existem muitas pessoas hoje que estavam na mesma condição, ou melhor, que estão na mesma condição em que eu estava. Mas essas pessoas ainda estão aí há 30, 40 ou mais de 50 anos condicionadas ao engano, ao erro, à mentira, que é algo que é repetido e repetido e repetido várias vezes até que a pessoa se condiciona a isso e fica escravo desse engano. E esse engano as controla, as dirige e elas chegam ao ponto de se recusarem a dar ouvido à verdade, acreditando que aqueles que falam a verdade estão mentindo para elas. E aí é que se perdura esse engano, condicionado por pessoas que hoje estão bem longe da verdade. Isso é cruel demais, é perverso, é algo maligno. Então, tudo isso é ruim e não traz nenhum benefício para o ser humano. Pelo contrário, afasta as pessoas do benefício e aproximam elas dos malefícios, dos maus resultados que esse engano pode causar. Porque engodar almas é algo que muitos pastores, bispos e apóstolos fazem há muito tempo. Eles usam técnicas psicológicas de repetição para fazer as pessoas acreditarem naquilo ali. E muitas acreditam mesmo e até dizem amém, dão aleluia e glória a Deus quando ouvem falar, por exemplo, sobre o sábado, o dízimo. Quando ouvem falar sobre templos construídos por mãos humanas, eles aceitam tudo numa boa e toleram de boa mente, como se fosse algo normal. Só que não é. Então, existem muitas pessoas presas a essas questões há muito tempo. E até é difícil convencê-las do contrário. Porque isso está tão arraigado no corpo, na alma, e no espírito delas, que elas não conseguem mais largar isso. É uma cegueira de entendimento muito profunda que foi feita com esse objetivo. Mas temos as Escrituras. Ainda bem que ainda temos as Escrituras. Porque pelas Escrituras, quando alguém lê com interesse, com vontade mesmo de se aprofundar naquele conhecimento que as Escrituras nos revelam, ela pouco a pouco, pela própria ação do Espírito Santo, que vai revelar a ela a verdade que está escrito ali, vai fazer ela entender, porque foi isso que o Senhor Jesus falou, ou melhor, foi isso que o Senhor Jesus fez com os discípulos, quando abriu o entendimento deles para que eles compreendessem as Escrituras. E com essa compreensão das Escrituras, na mente deles bem fixada, bem fortalecida, bem profunda, nenhum deles foi enganado por sofismas, mentiras e raciocínios falazes que começaram a surgir posteriormente. Não, eles se mantiveram na firmeza daquilo que o próprio Senhor Jesus revelou quando abriu o entendimento deles para que eles compreendessem as Escrituras. Então, isso tirou eles do engano e situou eles na verdade,
para que eles andassem e vivessem na verdade, apegados à verdade com firmeza, para que nunca pudessem se desviar dela em tempo algum. Esse tem que ser o objetivo de todo aquele que está em Cristo de forma consciente. E eu espero que isso aconteça. Porque não dá mais para negar essa realidade. De que muitos hoje estão na condição errada. Porque receberam ensinamentos errados. De homens pervertidos. Que hoje conhecemos como pastores, bispos e apóstolos. Então, muitos desses pastores, eles conseguem construir um templo, eles conseguem fazer um templo construído por mãos humanas. Aí o que eles fazem? Eles usam o CNPJ para legalizar esses templos aí. E a partir dali, eles começam a chamar pessoas para entrar dentro desses templos. E aí vai se criando uma membresia. E dessa membresia, o que eles fazem? Eles leem Malaquias 3:10 sobre o dízimo, para que as pessoas que ali estão sejam convencidas por culpa, por medo ou por pressão psicológica a darem 10% dos seus salários 10% dos seus salários mensalmente para essas denominações que existem por aí. A partir daí, o engano se instala na vida dessas pessoas. E aí, eles passam a ser os contribuintes financeiros desses templos. E aí, o pastor ali, ele começa a fazer isso e vai fazendo, e as pessoas aceitam numa boa, fazem aquilo ali que eles dizem, sem questionar nada, como se as escrituras não existissem, ou só existissem apenas para esse objetivo, de tirar dinheiro das pessoas. Então, tome cuidado com isso. Com certeza você deve ser uma dessas pessoas que estão nesses templos aí há 30, 40 ou mais de 50 anos, fazendo essas mesmas coisas aí. E você vai continuar nessa, condicionado a esse ponto, sendo escravo desse sistema denominacional, sem ter liberdade alguma, porque Cristo te chamou para a liberdade. E quando ele chama alguém para a liberdade, aquela pessoa que foi chamada para a liberdade não pode se submeter de novo a jugo de escravidão em tempo algum. Mas hoje é isso que está acontecendo. E as pessoas foram condicionadas a esse jugo de escravidão para carregar ele por 30, 40 ou mais de 50 anos. Isso não é vida em Cristo em tempo algum, isso é engano. É pessoas que deliberadamente estão induzindo você ao erro. Esse erro está pervertendo a sua vida, está te afastando da graça, do evangelho, da verdade, da nova aliança e principalmente do próprio Jesus. Porque nessas denominações, para aumentar ainda mais o engano, eles pregam um outro Jesus, um outro evangelho. E aí as pessoas aceitam isso numa boa. Leia na Epístola de Paulo aos Gálatas, logo ali nos primeiros versículos do capítulo 1, que você vai ver que esse problema começou a acontecer ali na igreja da Galácia. E muitos deram ouvidos a homens que estavam querendo perverter o evangelho de Cristo. Eles começaram a acreditar nisso, um evangelho pervertido. E, como diz o que está escrito, todo aquele que é vencido pelo evangelho pervertido, ele se torna escravo desse evangelho pervertido. É essa condição que muitos estão vivendo hoje, sem perceber, sem se dar conta. Tem cabimento isso? Não, não tem. Não tem mesmo. Porque
temos, como eu já disse aqui, temos as Escrituras para nos esclarecer, para nos corrigir os erros, para nos afastar deles, para que possamos, por meio das Escrituras, combater esses erros usando as Escrituras. Então, é hora da pessoa entender isso hoje. Porque não dá mais para viver com esse engano. Não dá mais para viver cego dessa forma. Cegos guiando outros cegos há muito tempo por aí. Há 30, 40 ou mais de 50 anos. Isso é terrível demais. É ignorar completamente a liberdade para a qual Cristo Jesus te libertou. Quando você permanece sendo escravizado por pessoas que não têm nada a ver com Jesus. Elas só se preocupam com coisas terrenas, efêmeras e passageiras. Essa é a realidade. Então, espero que agora as pessoas comecem a abrir os olhos, comecem a entender. Por meio do que está escrito. O que está escrito é muito bem claro, é simples, não é complicado. O complicado é permanecer condicionado a esse erro, do qual o Senhor Jesus quer te libertar. Então, é hora dessa libertação acontecer mesmo de forma definitiva em sua vida. Isso já aconteceu comigo e eu falo por experiência própria. Agora sim, eu sei o que significa tudo aquilo que o Senhor Jesus me livrou. Do erro, do engano, da mentira. Que eu não posso participar mais disso. Então agora eu continuo vivendo em Cristo. E é isso que tem que acontecer com você também. Então eu espero que essa mensagem possa ser útil para a sua vida hoje. Então eu espero que você consiga sair desse engano, fugir, escapar, sair fora para sempre. Porque o que te espera em Jesus é liberdade, pura e simples. Então eu espero que essa mensagem possa servir para a sua vida, para que você, assim como eu, possa sair desse engano. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.